O Viver Ciência está de volta com a presença da doutora em Comunicação Social, Ana Carolina Temer, e a doutora em Comunicação, Simone Tuso. Estamos falando de um estudo da UFG que tem o objetivo de analisar e perceber de que maneira e em que medida o jornalismo de serviço no programa feminino, os programas femininos de televisão, influencia no processo de inserção das mulheres de renda média e baixa, sem formação acadêmica ou profissionalizante, nesse contexto do mercado de trabalho informal. Quer conhecer um exemplo desta relação? Acompanhe mais um trecho da reportagem. Eu estava num processo, eu estava doente. A verdade é essa, eu estava doente, eu estava com depressão e síndrome do pânico. Eu não tinha ânimo para fazer nada, não tinha disposição para nada. A minha vontade era só de chorar e ficar quieta dentro de casa. Eu não saía para a rua. Quando me chamava para sair, eu já pensava como que eu ia fazer para voltar. E teve um dia que eu estava assistindo a televisão e passo num programa de artesanato. Aí me apareceu uma tecelã de São Paulo, tecendo num tiar de pente liço. E naquele dia eu fiquei muito encantada. Aí depois daquela reportagem, eu comecei a lembrar de quando eu era criança e que eu viajava com a minha avó para a casa da irmã dela, que tecia. E eu comecei a lembrar do barulho do tear. Porque o tear, na hora que você está tecendo, que você puxa ele faz um barulho. Então aquele barulho, ele ficou na minha mente. Aí eu comecei a procurar pela internet, procurar como que eu fazia para comprar um tear pequeno, igual aquele que a moça tinha mostrado na televisão. Após a chegada do tear, Elaine fez vários cursos e começou a confeccionar suas próprias peças. Poucos anos depois, veio uma outra paixão, o bordado. Depois desse 1 ano, eu fui para a cooperativa de bordadeiras, para Bordana. Desse 1 ano que eu estou lá, eu aprendi bastante a desenvolver a técnica do bordado, né? E eu gosto de passar para frente aquilo que eu aprendo, porque eu acho que não pode morrer com a gente. Então a gente tem que continuar passando para frente. Aí surgiu uma necessidade de ensinar para umas senhoras do Conjunto São Judas. E eu me prontifiquei, né? Aí a auxiliar nesse curso. Só que como ia começar as aulas dos meninos, e eu não podia estar lá e aqui, aí eu falei, vamos montar um grupo aqui. Aí surgiu o primeiro grupo aqui em casa, e na semana seguinte já surgiu o outro grupo na Associação de Idosos aqui do Balneário. E que todos os dois estão rendendo frutos. No documentário Mulheres do Sol e da Lua, existem outros depoimentos de mulheres que iniciaram as vendas pela influência de programas de TV. São novelas que ditam moda. As histórias das novelas já estão tão repetitivas que eu nem presto atenção. Assisto mesmo para ver esse tipo de coisa. E não paro para sentar, ficar olhando. Venho, se não tá interessante em cima daquilo que eu quero, eu largo para lá e assisto no outro dia, vejo reprises, ou pego na internet, olho os capítulos na internet. Mais cores, às vezes decotes, às vezes golas. Traz algumas ideias pra gente, faz a gente bolar alguma coisa em cima. O objetivo da pesquisa é saber de que forma a televisão é importante para a evolução profissional das mulheres. Rende a minha renda também. Não é muita coisa, mas que é alegria pra gente, porque todo o dinheiro que a gente recebe e que falou assim, foi trabalho das suas mãos, e que você vê o encanto do seu trabalho, é muito gratificante. A gente continua a nossa conversa aqui no estúdio, e eu quero saber da intenção, ou na verdade a concepção de que a TV influencia, né, ou causa influência espontaneamente nesse comportamento feminino. Como é que vocês definem isso pra gente? Eu não diria espontaneamente, eu acho que há um movimento integrado da televisão com o grande capitalismo urbano, né? Tá, com uma relação de urbanização, cidades crescem muito, né? A mulher passa a ter mais tempo livre, até porque ela começa a desejar e ter eletrodomésticos em casa, que facilitam o trabalho. A pressão pelo consumo, a pressão para a mulher sair e colaborar com as despesas de casa também cresce. E o que a gente vê é que essa mulher não está preparada.
aí sim o conteúdo da televisão passa a atender aos desejos. Como você colocou, ela não tem uma escolaridade alta, ela não tem um treino para o trabalho, uma formação técnica, uma formação profissional, ela acaba levando para a rua as coisas que ela já faz em casa. Isso significa, muitas vezes, trabalhar com comida, com roupa, com maquiagem, com beleza, com sapato, bolsa, todo esse universo feminino. Nesse mercado informal, ela consegue empreender. E o que nós percebemos muito ativamente na pesquisa é que ser empreendedora, esse lado do empreendedorismo que esse mercado gera, ele se caracteriza como muito forte, inclusive para o núcleo familiar. Ela começa como uma renda informal, como uma segunda renda, muitas vezes, ou seja, um lar que tinha uma estrutura patriarcal, então onde o homem era o cabeça da família economicamente falando, ela vai para esse mercado informal, cresce nesse mercado informal e se torna inclusive ela a líder financeira da família, trazendo muitas vezes o que nós investigamos nas feiras. Nós efetivamente trabalhamos muito com a Feira do Sol e a Feira da Lua, por isso o nome do livro é Mulheres do Sol e da Lua. Nas feiras do Sol e da Lua, já tem muitos esposos, maridos, enfim, namorados, pessoas que faziam um plano de líder da família, que vão para lá e vão, na verdade, colocar o seu trabalho à disposição da esposa São ou da namorada. coadjuvantes na história? Viram coadjuvantes dessa história da feira. Então, é uma relação que se transforma na informalidade, mas que cresce dentro da residência, dentro do lar, enfim, como algo que muitas vezes está se sobressaindo ao próprio mercado formal. E nessa mudança, a televisão também adquire um outro caráter, que ela passa a ser instrumental, porque essas mulheres vão buscar na televisão os modelos de roupa, as receitas, e depois sobre as receitas nós até gostaríamos de falar mais, e o vínculo que ela faz com a novela é muito forte. É a roupa da personagem, a roupa mais, o terninho mais estruturado é a da repórter. Tá? Então a televisão passa a ter um valor de vínculo com o mercado da moda, vínculo com o mundo onde é produzido essa moda, tá? Vínculo com o mundo maior do que aquele em que ela está naquele momento. Tá? Então muda a própria relação dessa mulher com a televisão. E eu queria ouvir uma história agora, né? Algum fato surpreendente no decorrer da pesquisa que vocês possam dar para a gente aqui no programa. Houve uma fala de uma das empreendedoras, né, que disse o seguinte: não, a televisão para nós é tudo. Hoje, a televisão mostra tendência. Saiu da televisão, amanhã é liquidação. Então, essa tendência e liquidação ficou para a gente muito forte também. Está na televisão é tendência, fora da televisão é liquidação. Na próxima feira, a novela mudou, as roupas da mulher principal ou da artista principal na novela anterior é liquidação. Agora, uma curiosidade, uma observação, é que ao mudar essa relação com a televisão, ela muda também um pouco da predisposição que ela tem com a televisão. E muitas chegaram para mim e disseram assim: olha, eu não tenho mais prazer em ver televisão. Ver televisão para mim é trabalho. Eu vejo a televisão com um bloquinho na mão, anotando as tendências. Então, aquele espaço que eu tinha de lazer não existe mais. Existe o espaço do trabalho, porque a televisão é onde eu me informo das coisas que eu tenho que vender. Bem, para responder a questão central da pesquisa, de que maneira, em que medida os programas femininos ou revistas femininas ou televisão, enfim, influenciam diretamente na inserção dessas mulheres nesse mercado? Eu queria só concluir aquela questão da culinária, porque eu achei que isso pode ser importante, quando ela diz o seguinte: eu não faço essa culinária do Edu Guedes ou da Ana Maria Braga, porque essa culinária é muito cara. Se eu sair por aí usando esses ingredientes que eles pedem ou que eles dão a receita, eu não tenho lucro. Então a culinária é algo que efetivamente não vai para a feira, mas tem uma curiosidade: a decoração da culinária vai. Então ela continua fazendo o mesmo bolo que ela fazia bolo, antes, né? Mas com a decoração do Edu Guedes, ou da Ana Maria, ou da Palmirinha, enfim. E isso vende. Mas o bolo continua sendo o mesmo. Então, eu acho que isso também, para iniciar essa sua pergunta, no sentido até que ponto isso influencia 100%. Influencia em todos os sentidos nessa relação. Eu diria que influencia marcadamente em 2 pontos, só para separar em termos de dados. Sem dúvida, a televisão é muito importante para essas mulheres.
Ela é importante em termos práticos, porque oferece o modelo para ser copiado. Modelo em vários sentidos, modelo da roupa, modelo do bolo, modelo do que ela vai produzir, em bolsa, sapato, maquiagem, tá? Mas também oferece o modelo de mulher que elas querem ser. Ok, daqui a pouquinho no Viver Ciência as nossas entrevistadas vão responder mais perguntas, desta vez com a participação de um especialista. Continue com a gente, este é o programa Viver Ciência. Para que a ciência seja confiável, ela precisa seguir regras. As regras são internacionais, a maioria delas. No Brasil, a Associação Brasileira de Normas Técnicas é o órgão encarregado de definir quais são as regras que têm que ser usadas para que um conhecimento seja confiável do ponto de vista da ciência. Não é confiável do ponto de vista do indivíduo. Por exemplo, às vezes o conhecimento que você escreve num jornal, ele é confiável pelo seu nome. Mas se você não usa as normas técnicas, não tem como uma pessoa que não te conhece, confiar no seu conhecimento. Então é para que os desconhecidos, aqueles que não te conhecem, confiem no seu conhecimento. Então, a Associação Brasileira de Normas Técnicas trabalha sobre como é que você vai citar um determinado conhecimento, porque nenhum conhecimento é totalmente novo. Então, eu tenho um determinado conhecimento, mas eu busquei um parágrafo, ou uma frase, ou uma citação, ou uma afirmação de um outro pesquisador. Então, eu tenho que citar. Como é que se cita esse nome? De acordo com as normas técnicas expedidas pela ABNT. Outra coisa, se eu vou escrever um artigo científico, ele tem que ter começo, meio e fim. O que é um sumário? O que é um prefácio? Todas essas normas sobre a publicação, elas são reguladas pela ABNT. E elas seguem, na verdade, padrões internacionais. É para que uma pessoa, por exemplo, lá da Inglaterra, leia um conhecimento produzido, por exemplo, por mim, aqui no Brasil, e ele não me conhece, não sabe qual é a minha qualidade acadêmica, mas pelo rigor com que eu tratei aquele conhecimento, ele pode conferir tudo o que eu disse. Por quê? Porque eu segui as normas técnicas, então ele pode ir às fontes, ele pode ir à bibliografia, ele pode ir a todas as informações secundárias que eu dei e dizer, não, de fato, essa pesquisadora é confiável e esse conhecimento merece ser considerado pela academia.